E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Paulo Henrique para mais uma aula nesse espaço que virou a nossa casa de comunicação nessa época de quarentena, né? Então nossos contatos ainda estão no campo virtual, mas a comunicação ela se espalha aonde quer que seja, beleza? Nossa aula de hoje ela tem um gancho da nossa última que foi sobre a questão da alimentação nesse período da quarentena, né? Principalmente para o aumento da nossa imunidade corporal. Nós tivemos como convidada a nossa professora Laudiana, né? Tecnóloga de alimentos do município de Xerambim e da nossa escola. Para quem não assistiu, né, tem um link aí que vocês podem estar clicando e assistindo esse conteúdo, né, que foi desenvolvido. Essa segunda aula ela terá uma participação top, né? Eu convidei um parceiro, um amigo, um brother mesmo da área da educação física. Hoje o nosso conteúdo vai ser especificamente da área da educação física. Então eu convidei o professor Paulo Roberto, né? O Paulo Roberto, professor de educação física da rede de ensino, né? Daqui do nosso município, professor da escola de Lázio Carneiro, aqui onde eu estendo o agradecimento lá à escola, à gestão, principalmente aos professores, aos alunos, né? Professores e alunos, né? Para a gente estar desenvolvendo essa atividade com vocês. Basicamente a gente vai falar sobre dois assuntos. Nossa aula vai ser dividida em duas partes. O professor ele vai falar um pouco sobre os efeitos da atividade física no nosso organismo, né? Ele vai falar um pouco dos benefícios da atividade física para o nosso organismo, né? E na segunda parte eu volto e falo um pouquinho da questão do sistema imunológico. A gente está vivendo uma época de pandemia, né? Coronavírus, onde esse vírus ele ataca principalmente pessoas fragilizadas, né, pelo grupo de risco, onde se encaixa pessoas com diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, principalmente problemas respiratórios, né? Então a atividade física ela vem como um fator de fortalecimento corporal para o sistema imunológico. Então essa aula ela tá show de bola, espero que vocês gostem, principalmente pega caneta, papel, caderno, faz as anotações necessárias, principalmente você, aluno da escola Zilá Carneiro, né, e os alunos da escola Joaquim Fernandes, né, um abraço lá pelos professores, a gestão, né. Então a gente vai desenvolver essa atividade com vocês, ok? Então o professor Paulo Roberto ele também tem um canal no YouTube, eu vou deixar aqui o link, vou deixar na descrição também, né, o que vem desenvolvendo um trabalho também na área do handball na cidade. Então tudo eu vou deixar aqui o contato dele, vou deixar o contato no Instagram, o link no YouTube, para vocês irem lá e seguirem o nosso professor, beleza? Professor, agora é contigo, manda ver, vai lá! Olá, eu me chamo professor Paulo Roberto, sou professor da Escola Zilá Carneiro, professor de Educação Física. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância da atividade física para vocês, certo? É um convite, agradecer o convite do professor Paulo Henrique, né? Somos colegas, estudamos a graduação de Educação Física juntos, trabalhamos juntos também na Secretaria de Esporte, e ele me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre atividade física, a importância da atividade física. Seriam os efeitos da atividade física no organismo, tá? Eu vou falar um pouquinho desses efeitos em alguns sistemas do nosso organismo, tá? Que a atividade física ela vai trazer benefícios no cérebro, nos pulmões, no coração, nos músculos e nos ossos, tá? Então, a atividade física, ela melhora. O que ela melhora no nosso cérebro? Lembra que eu falei do hormônio que libera ao praticar atividade física? A endorfina? Tá? A endorfina é o hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Então, essa endorfina ela é liberada
tá? Ela é liberada no cérebro a partir do momento que você está praticando atividade física. Seja ela caminhar, correr, jogar bola, se movimentar em casa, ok? Então, ao liberar a endorfina, a sensação de prazer, de realização, ela vem automaticamente, ok? Então, esse seria o efeito da atividade física no cérebro. O efeito da atividade física nos pulmões. Ao praticar atividade física, melhora a capacidade respiratória da pessoa. Então, voltando aqui os pulmões. Então, a atividade física ela aumenta a capacidade respiratória da pessoa. Ela aumenta. Dentro do pulmão existem umas estruturas chamadas de alvéolos pulmonares. São pequenos vasos, pequenas estruturas que tem dentro do pulmão que eles são responsáveis por a captação de oxigênio, tá? Então esses alvéolos pulmonares, quanto maior a quantidade de alvéolos pulmonares, maior sua capacidade, aumenta muito mais sua resistência. Não sei se vocês já perceberam que quando você precisa correr por uma distância grande, dá aquela sensação de arroxo no peito, de cansaço mais rápido. Isso se dá por conta da pouca capacidade de captação de oxigênio do seu pulmão. Com a prática de atividade física, o seu pulmão ele melhora essa capacidade. Você consegue respirar melhor e resistir por muito mais tempo a um esforço, ok? No coração acontece também a mesma situação. A atividade física ela faz com que o coração ele consiga trabalhar num ritmo, durante o exercício, durante a atividade, num ritmo confortável. Então, olha, a pessoa quando ela é má condicionada fisicamente, um dos primeiros sintomas, arroxo no peito, dificuldade de respirar. Esse arroxo no peito é porque o coração ele não está acostumado a trabalhar naquela intensidade. Então o coração ele dispara, e a pessoa sente aquela situação de arroxo no peito. Mas com a prática contínua de atividade física, o coração ele consegue se adaptar e a pessoa, isso ali com uma semana e meia, a pessoa consegue se adaptar à atividade e não mais ter essa sensação. Ela vai cansar, claro, mas ela não vai ter aquela sensação de coração disparado. Porque o coração ele não está acostumado a trabalhar num ritmo, né, num ritmo acelerado. E aí a pessoa tem essa sensação. Então, quando se faz atividade física, melhora a capacidade cardíaca do coração, né? O coração ele consegue bombear o sangue para o corpo com mais facilidade durante o exercício, tá? Os músculos, né? Entre os benefícios da atividade física nos músculos, a gente vai ter o músculo ele uma das estruturas do nosso organismo que também é adaptado. Ele se adapta ao estímulo. Então, quando você faz atividade física, o que é que ocorre de maneira geral? Há rompimentos de fibras musculares. É como se o seu músculo, assim a grosso modo, ele rasgasse. Só que ao descansar, ele vai se recuperar, ele vai sarar. E aí quando ele sara, ele fica mais forte e mais resistente, certo? Então, quando você faz atividade, quando você é uma pessoa sedentária, vai fazer alguma atividade física, geralmente ela fica dolorida no outro dia, né? Por que ela fica dolorida? Porque os músculos não estavam adaptados àquela atividade. Então a dor, ela vem como ali dizendo para você que o seu músculo ele está se recuperando, está se adaptando àquela atividade. E aí, em torno de 2, 3 dias, essas dores cessam, você faz a atividade e não sente mais dor. Por quê? O seu músculo ele se adaptou. Então, quando você faz atividade física, o que ocorre? O músculo ele se adapta muito mais rápido, então ele vai ficando mais forte, mais resistente, tá? Então, quanto mais atividade física você faz, mais músculo mais forte, mais resistente. Tá? Então ele cresce, fica maior, né? Você vê o desenvolvimento de alguns músculos, dependendo da atividade que você faça, né? Claro, ok? E
tá? E por último, para encerrar aqui a nossa participação, é a questão dos ossos, né? Quais os benefícios, quais os efeitos da atividade física nos ossos? Os ossos, eles são formados por pequenos... o osso da gente, ele é poroso, é um osso, é como se fosse uma... Se a gente vê no microscópio, se tiver a oportunidade, eu deve ter visto em ciência, que o osso ele é poroso, tá? Isso é chamado, as células ósseas, é chamado de osteoblasto, tá? Osteoblastos são as células que compõem o osso. Então o osso, o que é que acontece? Acontece uma coisa muito parecida, semelhante aos músculos. Ao fazer atividade física, ele se deteriora, tá? Ele se deteriora e no descanso, à noite, se ele estiver dormindo, o que é que ocorre? Ele se recupera. E quando ele se recupera... Vamos voltando aqui, os ossos, né? Como eu estava falando, os ossos, eles acontece semelhante ao que ocorre com os músculos, tá? A atividade física, ela causa uma micro rupturas nessas células ósseas. No descanso, elas vão se recuperar e o osso ele fica mais forte, né? E aí ele evita, a atividade física, ela evita doenças posteriormente, como a osteoporose. O que é a osteoporose, professor? Os ossos, aquelas estruturas, os osteoblastos, eles vão ficando cada vez maior, cada vez mais esponjoso o osso e com o mínimo impacto ele quebra. Então é muito, muito comum em pessoas idosas, né? Que sofrem muito com osteoporose, né? Então se o idoso, ele, além de ter osteoporose, ele ainda levou uma vida sedentária durante a vida toda, então provavelmente ele vai ter mais chance de ter osteoporose, né? Então o osso fica frágil, quebradiço, né? Qualquer pancada, qualquer queda, o osso quebra com muita facilidade, ok? Então, esses são os efeitos da atividade física no organismo da pessoa. Então, por isso a importância de você praticar atividade física, né, constantemente, tá? Então era isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Agradeço o professor Paulo Henrique pelo convite. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês sobre atividade física, tá? E eu vou passar agora, nesse momento, para o professor Paulo Henrique. E aí, Paulo Henrique, é com você. Paulo Henrique agora assume aí a aula e tchau, tchau, um abraço e conte com a gente aí, viu? Um abração, valeu! E aí, galera, espero que vocês tenham anotado todas essas informações que o professor deixou. Informações importantes que servem também para o nosso dia a dia, para a gente ter mais conhecimento, mais informações sobre a prática de atividade física, sobre tudo que ela proporciona para o nosso corpo, né? Hoje, a atividade física ela é tida como um dos melhores medicamentos naturais, benéficos para a nossa saúde. Ela carrega uma quantidade gigantesca de benefícios para a nossa saúde física, mental, social, né? Então, a atividade física ela precisa estar nos nossos hábitos do dia a dia. Então, eu espero que você tenha anotado todas essas informações, beleza? Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, né? O professor falou um pouco sobre os efeitos da atividade física nos sistemas. Agora a gente vem complementando um pouquinho, falando um pouquinho da questão da imunidade corporal nesses sistemas. Então eu estou aqui com o livro, né, que a gente está trabalhando, né, um livro que chegou esse ano, que a gente está trabalhando já na escola, né, a gente tem uma referência dele, a gente está trabalhando um pouco dessa questão da atividade física, embasando a referência desse livro, ok? Então vamos lá, atenção, começamos a nossa segunda parte. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse sistema imunológico, a gente vai falar sobre os benefícios dele, né, e como é que ele atinge, como é que a atividade física, né, aumenta
esses sistemas, ok? Primeiro é bom lembrar que o sistema imunológico, ele faz parte do nosso corpo, ele funciona como uma defesa corporal. Ele é constituído basicamente por células, proteínas, os nossos tecidos e os órgãos, né? Os órgãos. Então ele é uma defesa para que o nosso corpo nos proteja de bactérias e vírus soltos pelo ar, ok? Então ele é uma defesa, ele é uma proteção para o nosso corpo, né? Existe a questão da imunidade baixa, imunidade mais alta. Então, se você saiu na rua, tomou aquele sereninho ou começou a fazer qualquer atividade que você não tinha costume e logo adoeceu, né? Porque o seu corpo estava fragilizado, ele estava com o sistema imunológico baixo. E isso se reflete na nossa saúde, né? E essa doença que está solta por aí, né? Que através desses vírus, dessas bactérias soltas por aí, ele atinge principalmente pessoas que têm a sua imunidade um pouco baixa, né? Então a imunidade do nosso corpo ela é constituída principalmente pelas nossas atitudes diárias. O que a gente faz no nosso dia a dia. Nós já falamos no vídeo passado, falando sobre a questão da alimentação. Então tem vários alimentos que aumentam a nossa imunidade. Hoje a gente está direcionando a questão da atividade física. A gente tem que colocar a atividade física como um eixo central no nosso dia a dia, né? A atividade física regular, ela garante que o nosso corpo fique mais forte e combata esses vírus, essas bactérias. Então, com o nosso corpo mais forte, a proteção fica muito maior. Então, doenças como gripe, febre, diarreia, náuseas e principalmente o enfraquecimento do nosso corpo, né, com a atividade física, isso vai aumentando, ok? Atenção, já falamos o que é o sistema imunológico, já falamos a importância da atividade física, como é que ele está constituído, né, e principalmente o papel da atividade física, né, para esse grupo, né, os grupos de risco. O professor falou sobre a questão do sistema imunológico, para a questão do cérebro, né, a questão também dos ossos, dos músculos, coração, sistema respiratório. Com a prática de atividade física, como ele falou, a gente aumenta a questão cardiorrespiratória, o nosso coração fica mais forte, a gente começa a respirar um pouco com maior resistência. Então, o papel do sistema imunológico é a proteção. É a proteção contra essas bactérias e esses vírus. E esse vírus, ele é uma defesa, né? O sistema imunológico, ele é basicamente uma defesa corporal contra agentes que vai te causar mal. Então, no caso dessa doença, do coronavírus, ele ataca justamente isso, através de bactérias e vírus. Então, a proteção maior é a prática de atividade física, que também vem aliada a outras coisas, mas principalmente aos nossos hábitos alimentares, às nossas atitudes diárias. Para a gente finalizar, a atividade física, ela previne fatores de risco, né, para as doenças crônicas, né, doenças que não têm cura, né, e são doenças que causam 70% das mortes no nosso país, né. Doenças ligadas diretamente, associadas diretamente ao nosso estilo de vida, né, aos nossos hábitos. Essas doenças, elas são provocadas diretamente pela nossa má alimentação, pelo estresse e pelo sedentarismo. O sedentarismo, a falta de atividade física, ela atinge mais da metade da nossa população, né? E essas doenças, elas vão gerando problemas, né? A hipertensão, a diabetes, os problemas pulmonares, a asma, a diabetes, né? E o exercício, ele aumenta as células imunes, né? A prática da atividade física, a prática do exercício físico diário,
ele aumenta as funções das células imunes, né? Com o movimento muscular, né, o aumento da nossa frequência cardíaca, eles fazem com que essas células eles saiam da zona de repouso, da zona de espera, né, e saiam circulando pelo nosso corpo. Essa circulação dessas células, eles saem justamente para a defesa. Elas ficam prontas e aptas para nos defender. Então, com o movimento corporal, ativação dos nossos músculos, o aumento da nossa frequência cardíaca, as células imunes elas saem da sua zona de repouso, elas saem da sua zona de espera e saem circulando pelo corpo e basicamente estando preparadas para combater qualquer tipo de problema infeccioso que apareça no teu corpo. É assim que o exercício físico trabalha. Então, o exercício físico ele trabalha com o movimento, e esse movimento corporal nada mais faz do que mover as suas células imunes, que todo mundo tem, ou muito alta ou muito baixa. Isso vai depender muito dos seus hábitos saudáveis. Dessa forma, o exercício físico, né, se exercitar no mínimo 30 a 60 minutos no seu dia a dia já é suficiente para estar fazendo essa movimentação dessas células imunes no teu corpo, beleza? A OMS ela fala que para a gente ser ativo, esse número, né, essa quantidade de tempo já serve, né? 30 minutos de atividade física diária já serve. É 30 minutos que vai fazer a tua vida melhorar, que vai fazer a tua imunidade aumentar e principalmente derrubar esses problemas de vírus e bactérias que venham a te atingir, ok? Beleza? O nosso conteúdo foi esse. Eu agradeço muito ao professor Paulo Roberto, um abração lá a toda a equipe da Asilados do Carneiro, um abração a toda a equipe lá da Escola Joaquim Fernandes, né, a gestão, os professores, e abração aí principalmente aos alunos, né, que fazem essas duas escolas serem as maiores do nosso bairro, né? Então, parabéns a vocês é que fazem a nossa escola. Estamos aqui por você. Então, espero que você tenha anotado tudo, né? Anotou tudo no caderno, todas as informações que vocês vão precisar, beleza? Então, um abração, obrigado, professor Paulo Roberto, estamos juntos. Não esquece de se inscrever no nosso canal, se inscrever no canal dele, seguir a gente nas redes sociais. Eu vou aqui disponibilizar todas as nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Se você gostou da aula, deixa o like, faz seu comentário. Se você quiser mais aulas como essa, então comenta lá, beleza? Lembrando que nós temos ainda temos mais um capítulo desse conteúdo. Agora a gente vai falar sobre a questão da saúde mental, ok? Tchau, tchau, pessoal!